Bienvenidos a Pequeñas Entrevistas a Grandes Danzarinos. Acá la tenemos a Vanessa Jardín, que nos está visitando en Argentina, y quisimos aprovechar esta oportunidad para que la conozcan un poquito más. Y bueno, bienvenida, Vanessa. Olá, é muito bom estar aqui com vocês. Sempre adoro estar aqui em Buenos Aires e ainda poder estar um pouquinho mais perto do samba de gafieira, mesmo estando em Buenos Aires. É muito bom. Obrigada pelo convite. Por favor. Então, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para você. Sim? Primeiro, a gente quer saber como foram seus começos na dança, como que você começou a dançar. Pode contar um pouquinho para a gente? Sim, claro. Eu comecei desde pequena no balé clássico. Então, eu me formei no balé clássico e quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive contato com a dança de salão. Isso já faz muito tempo, então nem era no formato que a gente vê hoje, né? Era dança de salão, a gente dançava tudo, salsa, merengue, bolero, tchá-tchá-tchá, a gente aprendia tudo. Então eu tive um contato com as danças de salão em geral e o samba de gafieira também chegou em São Paulo mais ou menos em 2000, em 99 para 2000, então assim, até quando eu comecei a dançar nem tinha samba de gafieira, a gente dançava em São Paulo pagode. Uau. E só que assim que eu tive esse contato com o samba de gafieira, eu me apaixonei desde o início, já foi aquela preferência, né? Aquela dança preferida, embora a gente dançava todos os estilos. Os bailes não eram como são hoje, né? Que são mais específicos, você vai num baile, pelo menos em São Paulo, tá bem específico. O samba, o zouk, o forró, se separa, viraram tribos. Salsa, que tem pouco, mas na época era um baile de dança de salão, então se a gente quisesse dançar, a gente ia e tocava um pouquinho de cada estilo, que também é super gostoso, né, tá em contato com todos os estilos. E tive o contato com o samba de gafieira. Uma das pessoas assim que eu vi inicialmente dançando foi o Jimmy de Oliveira, e daí eu me encantei mais ainda, porque eu falei, gente, o que é essa dança? Pra gente era muita novidade, né, em São Paulo. E foi aí que eu acho que eu comecei a trilhar um caminho mais para o samba de gafieira. Ótimo. E então você de lá começou a viajar para o Rio? Como é que foi seu estudo em gafieira? Na época, é lógico que depois que teve o YouTube, mudou completamente o acesso que todo mundo tem sobre a dança. Era super difícil a gente estar em contato com as pessoas. Então a gente tinha que fazer isso, tinha que ir até lá para estar conhecendo um pouquinho do trabalho. Então eu comecei a ir para o Rio. Foi então quando eu conheci também o Léo Fortes, que hoje é uma das minhas grandes referências. E comecei a estudar muito mais com o Léo e com a Robertinha, isso na época 2001, 2002. Eu comecei uma parceria com o Anderson Mendes, e a gente teve um trabalho muito profundo, estamos muito com o Jimmy, com o Léo. Na época era o estilo mais funkeado que predominava, a gente começou com o funkeado, na verdade São Paulo teve um trajeto acho que meio ao contrário. Veio o funkeado muito forte, todo mundo queria aprender o funkeado, mas a gente não tinha muita noção do que era o samba de gafieira, o que era o tradicional, para depois a gente começar a estudar. E eu também acho que o próprio samba tradicional se fortaleceu, né, com essa força que o funkeado veio. Foi em todo o Brasil isso, nessa época mais ou menos 2000 a 2005. E daí todo mundo acho que também foi mergulhar um pouquinho mais nesse universo do samba e começamos a estudar também o tradicional, que particularmente hoje até eu gosto mais. Mas na época a gente estudava muito o samba de gafieira, Anderson Mendes, aliás, a gente teve um trabalho até muito forte na época e começamos a viajar para fora do Brasil também, dando aula e divulgando o samba. E foi mais ou menos, acho que foi mais ou menos esse trajeto. Indo bastante para o Rio, fazendo muita aula com os cariocas para a gente ter essa troca, né, cultural, que é importante. E assim a gente foi desenvolvendo o samba em São Paulo também. Ótimo. E sendo que você dançou outras danças, você sabe por que escolheu o samba de gafieira e não outra dança? Não, primeiro porque eu acho
a dança mais linda. Eu acho muito bonito o samba de gafieira. E cada vez mais eu acho que ela está ficando mais linda ainda. Mas então acho que pela toda a estrutura e pela música. Eu acho que a música faz a diferença para a gente querer dançar. E samba é aquela música que você tem vontade de se mexer. Primeiro, né? Você escuta um samba, você quer se mexer. Então eu amo a música e amo a dança, né? Então eu acho que foi basicamente isso. E Vanessa, você nombrou alguns professores. Quais foram seus professores? Jimmy Oliveira, Leo Fortes, tem algum professor mais que você, algum referente na dança hoje? Acho que hoje as minhas grandes referências são Léo Fortes e Robertinha, Robinho e Evelyn, Gustavo e Fernanda. Acho que são 3 casais que têm um nível muito alto. Eles estão sempre inovando, são estilos diferentes, né? Porque lógico que a gente tem que ter, né, várias formas de dançar samba, e eles, cada um tem um estilo e é fantástico. Então eu sempre estou estudando os vídeos deles, acompanhando o trabalho, porque acho que são minhas grandes referências no momento. Tá, legal. E o que você acha que como um dançarino deve preparar o corpo para dançar? Como é que você acha que seria? A dança A2 tem uma problemática, digamos, entre aspas, que as pessoas, quando elas começam a dançar, elas já querem um resultado, quer dançar com o outro, né? Quer um resultado rápido. E também a gente vem com uma ideia de que é um pouco mais fácil, acho que, do que, na verdade, é pra gente chegar num nível de prazer também, porque no começo é difícil, você tem que dançar com o outro, mas se você também não conhece o próprio corpo, é muito difícil você se comunicar. Então, eu acho que a preparação do dançarino, primeiro, é consciência corporal, né? Ter um conhecimento dos seus movimentos. Depois, o entendimento da comunicação desse corpo com outro corpo. E depois, do entendimento do estilo que você está dançando. Então, são processos difíceis que no começo todo mundo quer achar que vai passar logo. Acho que uma primeira aula todo mundo quer dançar com o outro. Isso até pra gente que é professor é difícil, que não tem como você administrar. O aluno, quando ele chega na primeira aula, ele não quer todas as nossas técnicas que a gente gostaria de passar para ele antes dele abraçar a pessoa. Então a gente fica nesse conflito. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a consciência do próprio corpo, para depois você poder se comunicar com outro corpo. Isso é muito importante. E que você acha que um dançarino tem que ter na cabeça ou pensar no momento que vai para o baile? O que é que você acha que seria o melhor conselho? O baile é onde a gente vai primeiro praticar o que a gente tanto estuda em sala de aula. Mas a primeira coisa, você precisa se arrumar, você precisa pensar que no baile você vai ter que ter consciência do salão. A gente roda, existe regras, né, para você dançar bem, não bater na outra pessoa que está dançando. Então não é só você chegar e sair dançando. Para o condutor, ele tem que ter vários ensinamentos, assim, e várias técnicas a gente entender que ele vai ter que rodar o salão, ele não pode bater na pessoa que está na frente ou que está atrás, ele tem uma música que ele vai seguir, ele tem que pensar qual é a dama que eu vou dançar, quem que eu vou convidar para dançar, se eu vou conseguir agradar aquela pessoa, porque muitas vezes o que eu sinto que as pessoas simplesmente que elas querem dançar pensando só também em si, assim, eu quero dançar, ela não quer saber se o outro quer dançar com você, né? Tipo, será que eu vou conseguir atingir o nível, de repente, daquela dama? Ou a dama vai, será que eu atendo as expectativas desse cavalheiro? E é lógico que cada um também pode dançar com quem quiser. Mas eu acho que são quesitos que a gente tem que se questionar e, às vezes, eu sinto que a maioria das pessoas só chegam assim, quero dançar. Se vai bater em alguém, se está ouvindo a música ou não, só quer se mexer. E não é essa a proposta do baile, né? A proposta do baile é que a gente rode o salão, que a gente tem educação com as outras pessoas, que a gente se vista bem. Então, assim, o baile tem regras e quanto mais isso for respeitado, melhor vão ser as condições para que todo mundo frequente e se sinta bem no baile.
Legal. E, Vanessa, quanto tempo você acha que uma pessoa que está começando a dançar deveria treinar por semana? Qual seria o melhor para essa pessoa? É claro que se ela mais disponibilidade de tempo ela tiver e ela puder treinar todos os dias, seria perfeito, né? Que ela vai ter uma evolução mais rápida. Mas eu acho que assim, tudo que a gente pratica tem que ser de 2 ou 3 vezes por semana para você conseguir incorporar. Claro, eu só tenho uma vez por semana, não tem outra opção. Ela é bem-vinda, lógico. Mas daí se você faz uma aula, pratica um dia pelo menos em casa e vai no baile, você já está desenvolvendo. Eu falo, dançar é igual aprender uma língua, né? Você precisa praticar e primeiro você acha que, né, você começa a entender o outro para depois conseguir falar, mais ou menos. Para a gente é a mesma coisa, né? Assim, é uma linguagem. Primeiro, às vezes, você começa a entender aquele passo, mas você não respondeu a condução. Depois você começa a ter essa agilidade para responder. Então, é uma construção de uma linguagem. É uma coisa que você precisa estar de pouquinho em pouquinho todo dia ali praticando. Se você pudesse praticar 15 minutos do exercício em casa, você vai ter uma evolução melhor também. Então, quanto mais você se dedica, o resultado vai ser melhor e não tem outra solução. Outro segredo, não tem? Não. E, Vanessa, conta pra gente como é a gafieira em São Paulo. Tem lugares para estudar? Como é que é? Conta um pouquinho. Também da sua escola, eu quero saber. Sim. Graças a Deus, agora a gente tem até bastante bailes em São Paulo, né? A gente já passou por um momento atrás que era difícil você ter um lugar para dançar, mas hoje assim, a comunidade vem crescendo. Então, se você for para São Paulo, você vai encontrar várias opções de bailes para você poder praticar. Então, isso é ótimo. E uma das opções que eu vou é a Gafieira da Ladeira, que é um espaço que eu tenho com o meu sócio Paulo Fonseca. A gente vai fazer 8 anos de Gafieira da Ladeira. Então, é um espaço que a gente criou com aulas e semanalmente a gente faz bailes. Não tem um dia fixo, mas sempre a gente tem ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, tem que olhar a programação. E, modéstia à parte, acho que é um lugar bem gostoso. O piso é ótimo, a gente fez uma reforma também no espaço, então ele está bem bonito. Então, convido vocês, quem for para São Paulo, não deixe de conhecer a Gafieira da Ladeira, que vocês vão gostar. Com certeza, a gente se vai para lá, com certeza vai. E, Vanessa, qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que está começando? Primeiro, não desista, né? Porque assim, quando a gente vai começar qualquer prática, não é só a dança, né? Às vezes o começo, ele né? Você fala assim, nossa, mas é difícil, eu não vou conseguir, ou você quer um resultado rápido. Isso é para tudo que você for aprender. Então, assim, você não pode desistir. Porque todo mundo que você provavelmente está vendo dançando, uma hora não sabia dançar. E houve uma evolução. Então, não desista, faça aulas regularmente. Também, eu acho que a constância, né, a regularidade faz a diferença. Se você vai uma semana, falta 2. Quando você volta, é lógico que você vai desanimar, porque foi para frente, você já não praticou, você já não lembra o que aconteceu. Então, a regularidade é que faz toda a diferença. Então, disciplina, não desista, faça aula e pratique. Ótimo, Vanessa. Então, obrigada, a Vanessa, por aqui responder as perguntas, por estar com a gente, por ajudar a gente a espalhar também um pouquinho mais de gafieira aqui na Argentina. E você será sempre bem-vinda para a Gafieira BA. E então, obrigado a vocês por estar aqui.